Aqui estamos de novo, reunidos em nome de Jesus, a serenar os nossos espíritos, sorrir. É um dia bonito, é uma noite bonita de convívio com os bons espíritos, com os nossos irmãos que nos assistem sempre, nas nossas preocupações no nosso dia-a-dia. Então vamos fazer o nosso Evangelho hoje e começar por cantar uma canção de reflexão. Quando nós falamos em tu, é tu, nós todos, uns com os outros. E é um motivo para nós pensarmos bem na letra que vamos cantar. Tu és travão no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando ouvires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço, carente de luz. Tu és a luz que há para nós, tu és Jesus, nosso irmão. Caminho aberto para os que estão sós, nobre verdade para o cristão. Tu és a vida dos deserdados, consolação para os desgraçados. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando ouvires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros neste grande espaço, carente de luz. Pedimos, Senhor, que esta noite, uma vez mais, permita que sejam connosco os nossos familiares, os nossos amigos e até mesmo alguns irmãos que possam precisar de ajuda, precisar de auxílio. Todos os desencarnados que possam estar connosco esta noite, vivendo o nosso Evangelho, vivendo a tua mensagem, lembrando a tua mensagem, para podermos ter mais força, mais coragem para a nossa vida do dia-a-dia, para vencer as nossas dificuldades e para vencer também as suas dificuldades. Permite, Senhor, que todos possamos harmonizar o nosso ambiente, harmonizando as nossas mentes, e viver os minutos de paz, de serenidade, de alegria com a tua mensagem. Fica connosco, Senhor.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 5, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à borda do mar. Sentou-se à sua volta uma grande multidão, pelo que entrou numa barca onde se sentou, ficando todo o povo na margem. Disse-lhes muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra onde havia caído não tinha profundidade. Mas como o sol se elevou de seguida, foram queimadas, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, abafaram-nas. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos. Alguns grãos deram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e leva o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que, nesse momento, a recebe com alegria. Mas não tendo nele raízes, tem-na por pouco tempo. E logo que sobrevêm reveses e perseguições por causa da palavra, ele tira daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é aquele que ouve a palavra, mas depois as solicitações deste século e a ilusão das riquezas abafam nele aquela palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola do semeador exprime perfeitamente as cambiantes existentes na maneira de pôr em marcha os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, que como a semente caída sobre os pedregulhos não produz nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não corresponde aos que apenas se prendem aos fenómenos materiais e deles nenhuma consequência tiram, porque neles mais não veem do que simples curiosidade. Daqueles que não procuram senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, mas que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem conselhos muito bons e os que admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. Aqueles, enfim, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. A mensagem de hoje do livro Caminhando com Jesus. A colheita. 2000 anos passaram sobre a mensagem perene de Jesus. Os tempos são bem diferentes, por certo. Então o povo, de uma forma geral, vivia da agricultura e algum comércio. O analfabetismo era generalizado, pequenas faixas da população tinham alguma cultura e as classes sociais eram bem diferenciadas. Não admira, pois, que os ensinamentos que Jesus transmitia se baseassem nos conhecimentos do povo, para que ele entendesse alguma coisa do que lhes falava e, mesmo assim, a tradição religiosa baseada numa relação pouco menos que esclavagista não permitia que as classes mais humildes tivessem acesso aos conhecimentos espirituais, pois que tinham que impor as suas regras e as suas conveniências. Dessa forma, não admira que os conhecimentos de agricultura baseassem muito dos seus ensinos. Todavia, era frequente afirmar que a maioria não iria entender, pois que, não entendendo muito do que falava sobre as coisas da terra, como iriam entender as coisas do céu. O Espírito de verdade, o Cristo Jesus, volta para reabilitar a lei que mandava que o amor estivesse em primeiro plano
e que, logo depois, a instrução, o conhecimento, fizesse parte das preocupações dos cristãos da nova era, pois que só assim pode ser entendida a lei de justiça que manda que a cada qual seja dado segundo as suas obras, e que essas obras implicam muitas vezes que aqueles que lhes foram vítimas se constituem em algozes, invertendo os papéis, pois o atraso espiritual e a ignorância não deixaram que nos tivéssemos apercebido que aqueles a quem prejudicamos enquanto andávamos a caminho com eles voltam do além-túmulo para se vingarem, e que também eles precisam de ser instruídos para compreenderem as causas das suas dores e mudarem o rumo das suas vidas, nomeadamente enquanto espíritos desencarnados. Passemos à ação. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Esta parábola do semeador é muito interessante nos tempos de hoje, para refletirmos de uma forma talvez diferente. Nós habituamos a ouvir falar nas sementes, onde é que elas caem, como é que produzem, como é que frutificam. Mas é boa verdade, nós não nos debruçamos sobre a importância daquilo que o semeador deve saber para semear. E durante séculos, o que é que nós verificamos? Verificamos que a parábola, o ensinamento, que deveria cair nas pessoas de uma forma geral, deveria ser lançado, não é? Ou as sementes deveriam ser lançadas de uma forma esclarecida e de uma forma clara, para que não restassem dúvidas, não só naqueles para quem as palavras eram dirigidas, mas principalmente naqueles que dirigiam as palavras. E nós verificamos que durante séculos esta parábola também foi mais ou menos ensinada de acordo com as conveniências, porque não chega só lançar as sementes, também temos que saber como é que nós tratamos as sementes. Como é que nós preparamos as sementes para serem lançadas à terra? Porque é evidente, vamos supor, a gente tem as sementes conservadas num espaço, sem umidade, com umidade. Qual é a qualidade da semente que é lançada à terra? Como é que ela vai na terra produzir? Em que circunstâncias? Ou metemos a semente num forno, não é? Bem aquecido, ou metemos num congelador bem gelado, ou metemos mais ou menos, ou pomos ao sol, pomos na rua, a ganhar mofo, a ganhar, enfim, muitas vezes umidade que depois vai destruir a capacidade de germinação das sementes. E nós, o que é que fizemos? Com a palavra do reino, porque era um paralelismo que Jesus, enfim, fazia com aquilo que era a vida normal, com a vida conhecida do povo. Como é que ao longo destes séculos foi lançada a parábola do semeador? Ela foi lançada sempre pelo vós tendes que fazer, vós tendes que produzir, vós tendes que receber as sementes e colocarem no vosso coração e produzirem vocês mesmos. Mas nunca pensamos que aqueles que lançaram a semente à terra, isto é, aqueles que lançaram os ensinamentos, que propagaram os ensinamentos como semente, que deve produzir, como é que o fizeram? Com que interesse é que o fizeram? De que forma procuraram contornar as coisas para que esta semente no coração das pessoas produzisse de acordo com as suas conveniências ou de acordo com os seus interesses? Nós nunca nos refletimos sobre isso. E é o momento agora, de facto, pensar. Quando Jesus dizia, ide e pregai, ou ir anunciar a boa nova a toda a criatura, ele tinha essa preocupação, não de dizer, falei nas sementes, nas sementeiras, no corte das varas, mas ele tinha a preocupação de os convidar a espalhar a boa nova, a ensinar a boa nova. E só se pode ensinar, espalhar, divulgar a boa nova se a conhecermos, se soubermos compreendê-la na sua profundidade. E isso não ocorreu ao longo dos séculos. E acreditamos que, de facto, aqueles que eram responsáveis, ou que se autoproclamaram os representantes de Deus na Terra, e, portanto, deviam esclarecer todos esses ensinamentos, se eles o faziam conhecedores disso. Ao longo dos séculos, nós habituamos a falar que determinadas coisas, só pessoas importantes e especiais dentro da religião, por exemplo, aquela que a maior parte de nós, enfim, quer dizer, frequentamos e vivemos, havia coisas que só eles poderiam saber, ou conhecer, ou aprofundar. Dedicaram-se a estudar a Deus. Quer dizer, como é que a gente pode estudar a água de um oceano, se não compreendermos os litros, os quilolitros, o tamanho, a capacidade de um recipiente qualquer que a gente tem na Terra?
escolhemos, ou melhor, não estudamos as partes, como é que queremos entender o todo? Como é que nós queremos estudar Deus? Se nós ainda não nos conhecemos na nossa intimidade, a nós próprios. Então há todo um processo que foi conduzido para que realmente o povo não soubesse, não conhecesse e fizesse a nossa vontade. E aceitasse e digamos assim, cumprisse a nossa vontade, os nossos desejos, às vezes inconfessáveis. Foi assim, os nossos. E falamos de nós, os nossos, porque nós andamos nesses séculos passados a alterar as coisas, a deturpar as coisas, também ao sabor das nossas conveniências. Nós não podemos acusar os outros, os antigos. Nós éramos os antigos. Então, estas reflexões que a gente deve fazer. Não adianta nada continuarmos a viver como mandar fazer, não é? Só que somos semeadores e não mandamos fazer, fazemos. Ou se continuarmos a mandar fazer de acordo com a gente acha que deve ser, vamos enganar todos. Porque toda a gente sabe, com certeza, que as terras têm de ser preparadas para lançar a semente. E como fazemos nós a preparação das terras, que são os seres humanos, que são as pessoas que sofrem, que são as pessoas que andam em desespero, como é que nós as preparamos para que a semente, que é a mensagem de Jesus, possa frutificar na coragem, na dedicação, na fé, que é capaz de vencer as montanhas? Então esta reflexão que nós devemos começar a fazer. Está bem, as sementes caem, e as sementes germinam, e as sementes não sei o quê. E os semeadores? Como é que nós temos feito até hoje? Transportando isto para a realidade, em termos familiares, nós pais, como educadores, como fazemos? Será pelo exemplo ou não chega o exemplo para fazer florir a semente? Não chega, não, é fundamental, porque o que acontece é que, e isto é um aspecto muito importante, que dá a possibilidade de saber que nós somos os semeadores nos nossos lares, na nossa casa. Como é que nós explicamos aos nossos filhos esta parábola do semeador? Não é? Fazei, semeai bem. Se nós não sabemos semear bem, tem que começar por aí, pelo lar, a explicação à família, aos filhos, etc. E para isso temos que estar esclarecidos e preparados para falar a verdade. E para falar a verdade, sem sermos apontados como maus semeadores, é fundamental que nós expliquemos como é que se faz, como é que se semeia, como é que se semeia, como é que nós estamos preparados para fazer germinar as sementes dentro de nós. E sem dúvida nenhuma, que é fundamental o exemplo. Sem o exemplo, não vamos a lado nenhum. E também vamos pensar assim, bolas, que eu nunca tinha pensado nisto, e agora, que vergonha, e os meus filhos vão... Estamos sempre a tempo de corrigir. Até porque os filhos serão pais, como diz o povo, não é? E é claro, aqueles exemplos que têm dos pais, se calhar vão também passá-los aos seus filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos. Portanto, com certeza que o exemplo é fundamental. Não, por isso é que nós estamos a fazer o Evangelho, já repararam? A lembrança da mensagem de Jesus, da boa nova de Jesus, é para nós interiorizarmos e mudarmos a nossa vida. Não voltarmos a fazer os erros, como Jesus apontou, fazendo sempre tudo melhor. Pelos frutos conhecem a árvore. Vamos ver quais são os nossos frutos. Porque aí, o exemplo, toda a gente saberá que tipo de árvore nós somos. Vamos então pedir por todos aqueles que estão em sofrimento. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão em solidão, que estão nos seus leitos de dor. Te pedimos, Pai, a bênção para esses irmãos que necessitam de um carinho, de um sorriso, de uma mão amiga. Aos poucos vamos aproximando uma quadra tão bonita, o Natal. Uma quadra que nos lembra a fraternidade, o amor ao próximo, a compreensão. Que possamos fazer o telefonema àquele irmão que não está bem conosco, que possamos visitar um doente, que possamos dar uma palavra de conforto, de amor, de paz a todos quantos estão em sofrimento. Abençoa, Pai, te pedimos uma vez mais o nosso lar, a nossa família. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Então vamos cantar na página 12. Nós somos teus filhos, Senhor. Na estrada da vida
seguimos errando, presos ao prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caímos, choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Na grande subida que a ti conduz, vemos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar, como peregrinos para ti caminhar. Prossigam há alguns minutos, se entenderem, conversando em família, com os vossos filhos. Muita paz, que Deus a todos abençoe. E despedimos aqui até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.